Olá, aqui é o Pablo Saraiva e este é o segundo vídeo da nossa série de introdução ao Unity. No último vídeo a gente viu que esse cubo ele estava independente dos atributos do prefab. Se a gente alterasse o x aqui no prefab, esse cubo ele não se alterava, né? Como é que a gente sabe ver essa característica no objeto clicando nele, se ele está dependente ou não do seu prefab? Bom, esse cubo, você vê que aqui no Transform todos os atributos dele, Position, Rotation, Scale, estão em negrito. Isso quer dizer que ele é o dono dessas propriedades. Se eu alterar essas propriedades nele, elas são as propriedades dele. Tá? Já se eu clicar aqui, ó, nesse outro cubo, você vê que o Position e Rotation são próprios dele, mas o Scale ele não está em negrito, ele está numa fonte normal. Isso indica que esse atributo ele está usando o atributo do prefab. Tá? Por estar em fonte normal aqui, é indicativo de que esse atributo desse objeto está relativo ao prefab. Não os outros. Tá? Se eu alterar aqui o rotation do prefab, eu não vou mudar o rotation desses objetos. Porque a gente viu aqui que o rotation deles é próprio, o position deles é próprio. Só a escala que está referente ao prefab. Então, se eu mudo a escala do prefab, aí sim eu altero esses outros objetos. Tá? Então, uma forma de você olhar esses objetos e identificar o que está relativo ao prefab e o que é próprio do objeto. Agora, vamos dar mais uma olhadinha aqui na câmera. Esse projeto ele foi configurado como 2D, então o Unity já configura, por padrão, uma projeção ortográfica. O que é uma projeção ortográfica? É como se você colocasse o seu objeto de frente para uma parede plana e traçasse linhas retas, fazendo uma projeção do seu objeto na parede como se fosse uma sombra. Essa projeção desse objeto na parede, ela se torna uma projeção plana. Você pega o seu objeto 3D e transforma ele plano. Isso é uma projeção ortográfica. Você vê que se eu subo a câmera aqui, eu desço, eu vou para um lado, eu vou para o outro, eu vejo esses cubos pelo mesmo ângulo dele. Se eu venho mais para cá, eu não passo a ver o outro lado desses cubos. Isso é uma projeção ortográfica. A projeção perspectiva, se a gente mudar aqui a projeção da câmera, você vê que ela leva em consideração a posição da câmera em relação às faces desse cubo. Se eu subo, eu vejo ele mais em cima. Se eu desço aqui, eu vejo eles embaixo. Eu vejo, né, essa projeção perspectiva é a projeção normal em 3D. Tá? Não é a projeção que a gente usa em 2D, que é o nosso caso que a gente está estudando aqui. Então, a projeção perspectiva leva em consideração também a distância da câmera em relação aos objetos. Então, se eu vier aqui em menos 20, você vai ver eles bem menores. Se eu vier aqui em menos 30, eles ficam menores ainda. Se for menos 5, aí eu tenho que mudar aqui a posição da câmera, porque eles vão estar bem pertinho. Já a projeção ortográfica, que é a que a gente vai usar no 2D, para ela não interessa a distância da câmera para o objeto. Ele traça linhas ortogonais da parede até os vértices do objeto para fazer essa projeção, então não interessa a distância. Vou dar para menos 20, menos 30 ou menos 10, tanto faz. Para a ortográfica, o que importa é esse size, que é a quantidade de unidades do jogo que você quer que ela mostre em cada direção. Então, se eu quiser que ela mostre 10 unidades, aí sim eu vou ver meus objetos menores, porque ela vai estar mostrando um pedaço maior da cena. Ou se eu colocar aqui 3, vai parecer que meus objetos estão maiores, porque ela está mostrando um pedacinho menor da cena. Vamos apagar esses cubos. Vamos deixar só um. E vamos agora dar uma olhada como a gente começa a programar esse jogo, certo? Então, vamos aqui em Scripts. Esse MyQuad que estava aqui, um teste que eu fiz e acabei gravando. Deixa eu apagar, a gente vai começar do nada, do zero. Então, Create
C# script, MyScript, e a gente arrasta esse script aqui para esse cubo. A gente clicando aqui no cubo, a gente vê que agora tem um novo componente associado a ele, esse MyScript. Vamos dar 2 cliques no script e esse script vai ser aberto no MonoDevelop, é a ferramenta que o Unity traz para a edição dos scripts. Então a gente vê que esse cara já surgiu com uma classe chamada MyScript, que herda de MonoBehavior, e já traz 2 métodos, o start e o update. O método start, ele é chamado uma vez só, quando esse objeto, nosso cubo ali, quando ele for instanciado, esse método start vai ser chamado uma vez só, e a gente usa isso para inicialização do nosso objeto. E esse método update, ele é chamado uma vez por frame do nosso jogo. Então esse método update, a gente tem que tomar cuidado para não implementar um método muito custoso, muito demorado, porque senão você vai atrasar o frame rate do seu jogo. Seu jogo não vai conseguir rodar numa velocidade que vai agradar o jogador. O método update ele tem que ser processado o mais rápido possível, porque ele vai rodar o método update de todos os objetos que estão na sua cena para depois fazer o processamento do próximo frame. Então vamos usar aqui um print para mostrar no console alguma coisa da execução desses 2 métodos. Vamos lá. Coloquei aqui para ele fazer um print start no método start e um print update no método update para a gente ver esses métodos sendo chamados no nosso projeto. A gente aperta aqui F8 para ver se está tudo bem com o nosso script. Então deu aqui Build Successful aqui em cima, tá? Ele às vezes não mostra alguns erros sem você apertar o F8 para ele fazer essa compilação. Volta aqui no Unity, vamos clicar aqui nesse Play, que ele vai executar o nosso game. A gente está vendo que esse update escrito aqui embaixo, a gente clica e ele abre o console. Então está vendo, o console está mostrando aqui update várias vezes. Vamos parar o jogo. Se a gente subir esse console para o começo, a gente vai ver que a primeira coisa que apareceu foi um start, quando ele iniciou, e depois o update foi chamado várias vezes. A gente pode limpar. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, o tempo entre um frame e o outro, ele não é constante. Vai depender do computador que a pessoa tem, do processador, da placa de vídeo, da disponibilidade da máquina naquele momento que aquele frame está sendo calculado. Sempre que você vai fazer um cálculo que você dependa de tempo, por exemplo, vai calcular a velocidade que o objeto vai de um ponto A até um ponto B, ou quanto ele percorreu do último frame para cá, você não pode considerar que o tempo é constante entre um frame e o outro. Então o Unity ele tem uma forma de dizer para você quanto tempo se passou desde do último frame que você já processou até esse que você está agora em segundos, tá? Então vamos fazer isso daqui, vou mostrar para vocês que é o time delta time. Então pedi para ele mostrar aqui o time delta time a cada update. Vamos F8, beleza. Vamos dar o play aqui. Já está bom. Então a gente vê aqui, ele iniciou, tá? Aí aqui, ó, o primeiro update foi 0.02 segundos, 0.02, 0.16, 0.02. Tá vendo? Varia. Na máquina de vocês vai ser diferente da minha, tá? Então, isso aqui é o tempo que ele levou do último frame até esse update que ele está executando agora. Isso é importante quando a gente for fazer cálculos de movimentação, de objeto, de mudanças de estado e tudo mais. Agora vamos fazer alguma coisa mais interessante. Vamos fazer esse nosso cubo girar usando o script, certo?
Vamos apagar essa linha aqui. A gente vai criar um vetor que vai dizer para o Unity quantos graus a gente quer que esse cubo gire nesse update. Vamos estabelecer uma velocidade que a gente quer que esse cubo gire, velocidade angular, tá? Então vamos supor que a gente quer que ele gire 30 graus por segundo. Essa é a velocidade angular que a gente quer em um dos eixos do nosso cubo. Então a gente cria um vetor com 3 dimensões e a gente diz em cada dimensão quantos graus a gente quer colocar de giro para esse cubo nesse update. Então vamos lá. Vamos olhar com calma agora para essa linha aqui. Tá? O Vector 3 é um tipo de objeto do Unity que representa um vetor com 3 dimensões. Nesse caso, é um vetor onde a gente vai dizer quantos graus a gente quer que nosso cubo gire em relação a cada um dos eixos. Vamos deixar o X e o Y parados e vamos girar só o eixo Z. E aqui eu estou fazendo 30 vezes time delta time. O que é isso? 30 é porque eu quero que ele gire 30 graus por segundo. Mas a gente já sabe que não vai se passar um segundo entre um update e o outro. E a gente não sabe exatamente quanto tempo vai se passar. Mas a gente tem um time delta time que diz para a gente quanto tempo se passou do último update para cá. Então, eu multiplicando 30 pelo time delta time, eu vou ter exatamente quantos graus ele vai ter que girar nesse update. No próximo update, ele vai fazer essa continha de novo, e essa continha de novo, e ele vai girando a cada update, a cada frame do nosso jogo, ele vai girar um pouquinho. Quando completar um segundo, ele vai ter girado 30 graus, porque o time delta time ele dá o tempo em segundos. Então, quando completar um segundo, ele vai ter girado 30 graus em relação ao eixo Z. Tá? Mas aqui eu só calculei a rotação. Agora vamos mandar o cubo girar de fato. This representa o nosso cubo, porque a gente já anexou esse script ao objeto cubo. A gente adiciona ele como um componente. Então, o this representa aquele nosso cubo. O transform, que a gente pega... A gente já viu ali no Inspector, tem o transform onde fica o position, o rotation e a escala do nosso cubo. E aqui a gente está mandando ele girar, é um método rotate, que recebe como parâmetro um vetor de 3 dimensões, o vector 3. Porque a gente pode mandar ele girar em vários eixos ao mesmo tempo. Agora, para ficar simples, a gente vai girar ele em relação só ao eixo Z. Então vamos dar aqui um F8. Fez o build com sucesso. E agora vamos ver como é que ficou o resultado disso lá no nosso... A gente aperta o play. A gente está vendo que ele está girando só em relação a um eixo numa determinada velocidade que a gente programou, que é 30 graus por segundo. Se a gente alterar aqui para 60, salvar, está girando mais rápido. Se a gente mudar para 360, a gente quer que ele dê uma volta completa em 1 segundo. Ele vai ficar bem mais rápido. Vamos lá. Em 1 segundo agora ele está dando uma volta completa. Certo. Agora, muitas vezes a gente não quer definir esses parâmetros aqui no nosso script. A gente quer que isso seja configurável. O Unity tem uma forma muito simples de definir esse tipo de coisa, que é o seguinte. A gente cria uma variável pública e o Unity já mostra essa variável para a gente lá no Inspector. Vamos fazer aqui. A gente criou aqui então
public float, graus por segundo, e a gente está usando o graus por segundo no nosso update. Se a gente voltar aqui no Unity e olhar o nosso cubo, apareceu agora aqui, ó, no script, graus por segundo, 0. Então a gente pode definir aqui 90, por exemplo, e executar. E a gente está vendo que ele está rodando numa determinada velocidade. Eu posso mudar para 360 e executar. A gente vê que impactou já diretamente a rotação aqui do nosso cubo, tá? Repare aqui, ó, o eixo X é o vermelho, tá? O Y é o verde e o eixo Z, que é o que a gente escolheu para rodar, é o azul. Então, quando a gente dá o play, ele está realmente rodando em relação ao eixo Z. A gente pode agora, só para terminar a nossa brincadeira, mandar ele girar em relação aos 3 eixos. Basta a gente passar aqui, esse graus por segundo, fez delta time, nesses outros 2 eixos também. Diminuir aqui para 60 e vamos rodar. Então, e aí nós temos nosso cubo girando em relação aos 3 eixos numa velocidade angular de 60 graus por segundo. Então é isso, galera. Encerramos aqui o nosso segundo vídeo. Muito obrigado. Tchau!